Hello class, hello sexto ano, good morning. E aí, como vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, assim como eu também estou me cuidando aqui na minha casa. Hoje nós faremos uma review. O que é uma review? É uma revisão, pois a nossa avaliação está chegando. Então, nós faremos hoje, o nosso vídeo de hoje é sobre um apanhado de todo o conteúdo que nós vimos lá no nosso caderno 2, que é referente ao nosso segundo bimestre, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, nessa primeira página, os tópicos que nós iremos relembrar, tá? Eu tenho lá places, dare to be e suas formas, tá? Forma afirmativa, forma negativa, possessive case e demonstrative pronouns, tá bom? Esses são os pontos, são os tópicos que cairão lá na nossa avaliação, tá? Vamos começar então. Nós veremos aqui os places. Eu coloquei alguns deles, como nós já vimos vários lá no momento em que nós iniciamos a nossa Unit 1, né, esse nosso caderno 2, nós vimos alguns places. Eu coloquei aqui alguns, não todos, porque nós já vimos. Eu tenho ali a church, lembra? Church. Tenho ao lado da church Toy Story. Toy Story. Abaixo eu tenho Drug Story. Drug Story. Eu não coloquei o nome deles porque até para fazer vocês lembrarem o nome de cada um deles em línguas, ok? Então, nessa página eu tenho Church, Toy Story e Drug Story, tá? Na próxima eu tenho ali, bem de cara, né? Não tem como errar essa. Nós temos o Hospital e abaixo nós temos o Supermarket, ok? Nós temos aí abaixo Supermarket, Hospital. Então, esses foram os places que eu gostaria de estar revisando com vocês, ok? Espero que vocês tenham lembrado. No nosso próximo, agora nós temos um tempo verbal, que é o chamado dare to be. Vocês vão lembrar que, de repente, assim, o nome dare to be, a professora deu isso? Dei sim, vocês vão lembrar quando nós desmembrarmos ele. O dare to be, ele significa haver no nosso português. É o verbo haver, tá? Ele se divide em dois. Agora vocês vão lembrar. There is e there are. Então eu tenho there is e there are. There is eu uso no singular. Se a minha frase estiver no singular, eu vou usar there is. Aí eu coloquei um exemplo ali. There is one bank in my city. Está dizendo que há um banco na minha cidade. Então, como é apenas um banco, eu vou usar there is. Porque there are eu uso quando a minha frase estiver no plural. E os dois significam a, tá? Porque vem do verbo haver. Então, eu tenho um exemplo. There are 3 supermarkets in my city. There are 3. Está dizendo que há 3 supermercados na minha cidade. Então, se eu tenho 3 supermarkets, eu vou usar there are, ok? Agora, nós temos a forma negativa. Para fazermos a negativa, nós vamos acrescentar o not depois do verbo. There is not ou there isn't, que é a forma abreviada. There are not ou there aren't. There isn't one bank in my city. Não há um banco na minha cidade, então eu estou negando. There aren't 2 supermarkets in my city. Não há 2 supermercados na minha cidade. Então, é a mesma regrinha. There isn't singular, there aren't plural, sendo que na forma
negativa. Estão acompanhando, né? Para fazermos a interrogativa, o que vai acontecer? Eu tenho lá, there is. Vai mudar, vai ficar is there. There are there. A gente troca a posição, tá? Então, eu tenho lá, is there one bank in my city? Há um banco na minha cidade? Se for positivo, yes, there is. Ou se for negativa, no, there isn't, ok? Are there 2 supermarkets in my city? Há 2 supermercados na minha cidade? Se a minha resposta for positiva, yes, there are. Se for negativa, no, there aren't. Então, essa foi a revisão do dare to be, que ele se divide em there is, singular, there are, plural. There isn't, a forma negativa. There aren't, a forma negativa. E para interrogação, is there ou are there. Temos aqui aquelas prepositions. A tia colocou a imagem bem bonitinha de um bichinho com a ball. E ele está segurando aí de acordo com as posições dele. Eu tenho behind. Behind está querendo dizer que ele está o quê? Behind the ball. Ele está atrás da bola. Beside, ele está do lado, bem do ladinho da bola. On, ele está em cima, tá? On, ele está lá em cima, da bola. Under, é ao contrário, ele está embaixo da bola. Between, eu tenho 2 bolas, ele está entre as 2 bolas, tá? Between, entre 2, tá? In, aqui ele já está numa caixa, porque não tem como ele ficar dentro da bola. Então, in significa dentro. In front of, ele está em frente à bola, ok? Near, ele está próximo, diferente de beside. Beside, ele está ao lado mesmo, tá? Near, ele está próximo, perto. E above, ele está acima, não é em cima, é acima, ok? Então, essas foram as prepositions que nós vimos também. Temos aqui aquele caso possessivo, que é o possessive case, que nós vimos que ele é representado pelo aquele apóstrofe S ou somente o apóstrofe. Ele vai nos dar a ideia de posse, que alguém está possuindo algo, tá? Lembrando que o apóstrofe S eu vou usar quando o meu sujeito, pode ser nome ou outra coisa, não tiver S. Mas se o meu sujeito estiver S, eu só uso o apóstrofe. Eu tenho aí o exemplo, John's car, o carro de John. Então, como John não tem S no nome, eu acrescentei apóstrofe S. Agora o de baixo, Charlie's house, a casa de Charlie. Como Charlie's termina com S, eu só uso o apóstrofe, então fique atentos a isso. O nome terminou sem S, eu uso apóstrofe S. O nome terminou por S, eu uso apenas o apóstrofe, ok? Esse é bem simples, é só você prestar atenção, pay attention. Agora nós temos aqueles demonstrative pronouns. Os demonstrative pronouns são aquelas palavrinhas que também vai me dar a ideia da posição de um objeto na frase, mas referente de quem se fala. Ele vai ser dividido em singular e plural. No singular eu vou usar this e that. This significa este, esta ou isto e eu uso para perto. O that vai significar aquele, aquela ou aquilo, mas eu vou usar quando o objeto estiver longe. Então, this eu uso para perto
e that eu uso para longe. Aí eu tenho o exemplo, this is a swimming pool. Esta é uma piscina. Entende-se que eu estou ali bem pertinho da swimming pool. Agora olha a segunda frase, that is a kitchen. Aquela é uma cozinha, ou seja, a cozinha não está perto de mim, eu não estou perto da cozinha. Então, entende-se que a cozinha está longe da pessoa de quem está falando. Então, this e that é singular, this eu uso para perto e that eu uso para longe. Agora, o plural. No plural, o que nós temos aqui? Nós temos o tis e o choose. O tis vai ser o plural do this. E o choose é o plural do that. Aí depois a tradução só vai ser o plural, óbvio, né? Eu tenho o this, este, estas, e o choose, aqueles, aquelas, tá? These para perto, choose para longe. These are classrooms. Estas são salas de aula. Those are courts. Aquelas são quadras. Então, o these dá aquela ideia de quando eu estou perto, de onde eu estou mostrando no caso. E o choose quando eu estiver longe, lembrando que esses dois no plural, ok? Então, vocês irão estudar, tá? Aqui tá todo o vídeo explicativo falando sobre o nosso conteúdo que irá cair lá na nossa prova, para que vocês possam estar estudando com calma na hora da prova, fazer prova com calma, sem correria. Vocês têm o tempo para fazer, mas vamos fazer respirar calma. Preste atenção na hora de marcar a sua resposta ou de escrever a sua resposta. Atenção à escrita, ok? Preste atenção. Sei que vocês estão digitando, mas preste bastante atenção na hora de fazer a sua escrita lá na nossa prova, ainda mais que é em inglês, tá? E na hora de marcar, pense bem na questão que você, na resposta no caso, né, que você irá marcar, ok, meus queridos? Fiquem com Deus, bons estudos para nossa avaliação, tenham sucesso, tá? E vamos, ó, kisses, bye bye!